telefone toca no silêncio absoluto da madrugada. O som não é apenas um aviso, é uma sentença de morte que Sidney Prescott conhece bem demais. O pesadelo que ela tentou enterrar em Woodsboro está de volta, mas agora o jogo tem novas peças e riscos muito mais altos. Sidney, a sobrevivente final, não está mais lutando apenas por sua vida, mas pela segurança de sua família ao lado de Mark Kincaid, o detetive que jurou protegê-la anos atrás. O retorno desse par icônico traz à tona questões que ficaram sem resposta por décadas. Analisando cada rastro deixado pelo novo assassino, percebemos que estamos lidando com alguém que não quer apenas sangue. Ele quer o fim definitivo do legado de Sidney. Prepare o seu fôlego, pois a investigação começa agora. E o que descobrimos nas entrelinhas de Pânico 7 vai mudar tudo o que você achava que sabia sobre o Ghostface. Sidney Prescott é muito mais do que uma vítima, ela é o símbolo máximo da resiliência humana diante do mal puro. Em Pânico 7, sua força é testada de uma maneira inédita e cruel. As pistas sugerem que o novo assassino possui um conhecimento íntimo de sua rotina e de seus medos mais profundos. Não estamos falando de um fã obcecado por filmes, mas de alguém que viveu as consequências das tragédias de Sidney. Analisando os ataques anteriores, vemos que o Ghostface está deixando mensagens codificadas que remetem a segredos de família. Segredos que Sidney nunca revelou a ninguém. Existe um padrão de ataques que visa desequilibrar Sidney emocionalmente antes do golpe final. O vilão parece saber exatamente onde dói mais, usando o passado traumático dela como uma distração para algo muito maior. Cada ligação, cada sombra projetada na parede, é um lembrete de que o passado nunca fica realmente para trás. Sidney agora tem filhos, e isso altera completamente a dinâmica de sua defesa. Ela não pode mais apenas correr. Ela precisa lutar com a ferocidade de uma mãe que não tem nada a perder. A análise técnica dos crimes aponta para um assassino que usa a tecnologia para vigiar cada passo dela, transformando sua própria casa em uma armadilha mortal. O Ghostface desta vez é um mestre da manipulação digital e psicológica, tornando Sidney a peça central de um teatro de horror que ela não pode abandonar. Se Sidney cair, o legado de sobrevivência morre com ela, e é exatamente isso que o novo vilão deseja. Ele quer provar que ninguém é verdadeiramente intocável, nem mesmo a mulher que derrotou a morte tantas vezes. Ao lado de Sidney, temos o retorno triunfal de Mark Kincaid, o detetive que muitos acreditavam ter sido esquecido pela história. Mark não é apenas um marido e pai, ele é um especialista em perfis criminais com anos de experiência no campo. No entanto, as evidências colhidas em Pânico 7 levantam dúvidas sobre o papel dele nesta nova onda de massacres. Por que ele guardou arquivos confidenciais sobre os assassinatos originais de 1996 em um cofre privado? Analisando seu comportamento, percebemos um homem que está escondendo algo, talvez para proteger Sidney, ou talvez por estar envolvido em algo muito mais sombrio. Mark conhece a mente de um assassino melhor do que ninguém, o que o torna um aliado perfeito, mas também o suspeito mais perigoso da lista. As pistas sugerem que o novo Ghostface está usando táticas policiais avançadas, como o rastreamento de sinais e o uso de bloqueadores de frequência, algo que Mark domina com perfeição. Seria possível que o protetor de Sidney fosse o mentor por trás da máscara, ou ele é apenas mais uma vítima de uma conspiração maior. O retorno dele traz um peso dramático enorme para a trama, pois ele representa a lei em um mundo que perdeu todo o sentido de ordem. Cada cena em que Mark aparece parece carregada de uma tensão silenciosa, como se ele soubesse quem é o assassino, mas estivesse impossibilitado de falar a verdade. A investigação aponta para um elo perdido entre o trabalho de Mark no passado e a nova onda de crimes em Woodsboro. Se as pistas estiverem corretas, o perigo está dormindo no quarto ao lado de Sidney, e a revelação final pode ser a facada mais profunda de toda a franquia. A relação entre Sidney e Mark é o coração pulsante de Pânico 7, mas também é a sua maior vulnerabilidade. O Ghostface entende perfeitamente que para destruir Sidney, ele precisa primeiro destruir a confiança que ela deposita em Mark. A metodologia do assassino desta vez envolve a criação de um labirinto de mentiras onde os dois personagens começam a suspeitar um do outro. Vemos pistas deixadas propositalmente para serem encontradas, como mensagens antigas e registros de chamadas que ligam Mark a pessoas ligadas aos assassinatos do passado. Ao mesmo tempo, Sidney recebe informações anônimas que colocam em dúvida a lealdade de seu marido. Essa guerra psicológica é o que separa Pânico 7 de todos os outros filmes da série. Não se trata apenas de quem está segurando a faca, mas de quem está manipulando os cordéis por trás das cortinas. A conexão entre Sidney e Mark, forjada na dor e no fogo, está sendo testada até o limite. Analisando a estrutura narrativa, percebemos que o assassino está forçando o casal a tomar decisões impossíveis, escolhendo entre a verdade e a sobrevivência um do outro. A dinâmica de poder muda a cada minuto. Em um momento, Mark é o salvador. No outro, ele é o enigma que Sidney precisa resolver. A tensão é constante, alimentada por pausas dramáticas e encontros furtivos nas sombras da nova casa. O Ghostface não está apenas matando figurantes, ele está desmantelando a única família que Sidney conseguiu construir após décadas de sofrimento.
O clímax dessa relação promete ser um dos momentos mais intensos da história do cinema de terror, onde a verdade será revelada em meio a um banho de sangue e traições inesperadas.